Fenícia. Bom, os fenícios conquistaram cidades em troca de comércio. Os fenícios, inventaram o alfabeto fonético. Na Fenícia, a gente tem a crescente fértil. O que acontece? A crescente fértil, ela é assim: as cheias dos rios eram usadas para fertilização das terras e com a intervenção humana era possível a agricultura e o seu desenvolvimento. O desenvolvimento, né, dos humanos ali, do agrupamento humano. Os principais rios da crescente fértil são Tigre, Eufrates e Jordão. Então, a Fenícia está localizada no atual Líbano. Economia. No fundo dos vales, a água é aproveitada na agricultura. Aliás, vou até melhorar essa parte do fundo dos vales. Com exceção do fundo dos vales, onde a água pode ser aproveitada pela agricultura, tudo o mais são planícies secas. Nessas planícies secas, os pastores apacentavam o gado ou em costas de montanhas, onde crescia o cedro, que é uma madeira ideal para navegação. Política dos fenícios: cidades independentes, autônomas e soberanas, controladas por quem? Por grandes comerciantes. Destacam-se entre as cidades, né, Sidom, Tiro e Biblos. Religião dos fenícios. Lembrando mais uma vez que os fenícios, a grande importância que eles tiveram também, né, foi o alfabeto fonético, a escrita fonética. Vamos lá. Também é importante ressaltar que os fenícios conquistaram cidades. Isso eu já falei, que eles conquistaram cidades em troca de comércio e eles tiveram contatos com diferentes povos. Daí teve essa questão do alfabeto fonético, a escrita fonética. Religião. Eles tinham uma religião politeísta e era comum fazer sacrifício humano. O culto público era feito pelo clero que governava a cidade. Vamos falar de Israel. Economia de Israel. A área, né, seca possui clima quente, pouca chuva e campos dedicados à criação de gado, principalmente de caprinos e ovinos, tá? Então, a gente tem campos dedicados à criação de gado, principalmente caprinos e ovinos. Área seca, clima quente, pouca chuva, né? Enfim. Os rebanhos eram obrigados a migrar constantemente à procura de melhores pastagens, porque a agricultura de fundo do vale era ainda mais difícil do que política. Os hebreus chegaram a Canaã, provavelmente, né? Canaã era a terra prometida, originários das proximidades da cidade de Ur, na Mesopotâmia, onde viviam agrupados em clãs e comandados pelos patriarcas. Moisés, líder hebraico, empreendeu o êxodo, isto é, a saída dos hebreus do Egito para Canaã, terra de seus ancestrais. Após um período de constantes lutas, os hebreus retomaram a terra dos filisteus e cananeus. Aí surgiu a necessidade de um estado centralizador, materializado na figura dos reis Saul, Davi e Salomão. Voltando um pouquinho no que eu falei. Política. Os hebreus, então, eles chegaram a Canaã, que era a terra prometida, onde viviam agrupados em clãs e comandados pelos patriarcas. O que é patriarca? Patriarca era um chefe de família. Então, os hebreus chegaram a Canaã, onde viviam agrupados em clãs e comandados pelos patriarcas, pelos chefes de família. Moisés, o líder hebraico, empreendeu o êxodo, a saída dos hebreus do Egito para Canaã. Após um período de constantes lutas, os hebreus retomaram a terra dos filisteus e cananeus. Aí surgiu a necessidade de um estado centralizador
materializado na figura dos reis Saul, Davi e Salomão. Apesar de organizador e pacífico, as extravagâncias e a ambição de Salomão, com a construção do imponente Templo de Jerusalém, provocaram um profundo déficit na economia do país e um grande descontentamento entre seus súditos. Após sua morte, ocorreu o cisma, a divisão das tribos em 2 reinos: Israel ao norte, que tinha 10 tribos, com capital em Samaria, e Judá ao sul, formada por 2 tribos, com capital em Jerusalém. As tribos do norte foram conquistadas pelo Império Assírio, levadas para o cativeiro e misturadas a outros povos, por isso ficaram conhecidas como as 10 tribos perdidas de Israel. Depois, as 2 tribos do sul caíram no domínio do Segundo Império Babilônico. Jerusalém foi destruída e a população de Judá também foi levada para o cativeiro na Mesopotâmia, de onde saiu somente quando os persas derrotaram os babilônicos e autorizaram o retorno dos judeus a Canaã. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo general Tito Flávio e sua população dispersa pelo mundo. Aí teve a diáspora judaica. Em 1948, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, pôs fim ao longo período de dispersão, fundando o moderno Estado de Israel. Agora falando de religião. Religião monoteísta para os israelenses, Então, o povo de Israel tinha religião monoteísta. Yahvé, ou Jeová, é a denominação que foi dada a Deus, embora os hebreus o chamassem Adonai, Senhor, ou Adonai Elohim, o Senhor do Alto. A religião foi estruturada por Moisés, que divulgou o Decálogo, 10 mandamentos, e escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Foi adotada uma série de práticas religiosas, como a guarda do sábado, a frequência à sinagoga, a circuncisão e etc. Por que a Fenícia desenvolveu o comércio marítimo? Porque a ausência de terras férteis impedia a agricultura. Lembra que eu falei lá no comecinho sobre o comércio da Fenícia? Falei assim, com exceção do fundo dos vales, onde a água pode ser aproveitada pela agricultura, tudo mais são planícies secas. Então, tem uma exceção que é o fundo dos vales. Então, por que a Fenícia desenvolveu o comércio marítimo? Porque a ausência de terra fértil impedia a agricultura. Já por outro lado, como era planície seca, tinha o pastoreio do gado e também tinha o cedro, madeira ideal aí para navegação. Qual era a estrutura política da Fenícia? Estrutura política da Fenícia. Não tinha governo centralizado e as cidades eram autônomas. Também falei isso. Falei anteriormente que na política dos fenícios, que as cidades eram independentes, autônomas e soberanas, controladas por grandes comerciantes. Aí até citei, as principais cidades que eram Sidom, Tiro e Biblos. Então, qual era a estrutura política da Fenícia? Não tinha governo centralizado e as cidades eram autônomas e soberanas, governadas pelos grandes comerciantes. Controladas pelos grandes comerciantes. Então, só para fixar na nossa cabeça, a estrutura política da Fenícia era: não tinha governo centralizado e as cidades eram autônomas. Descreva sucintamente a política dos hebreus. Primeiro se organizaram em tribos, depois foram governados por juízes, até se organizarem como monarquia. Então, a política dos hebreus: se organizaram em tribos, primeiramente se organizaram em tribos. Depois
foram governados por juízes até se organizarem como monarquia. Descreva a estrutura econômica e social dos hebreus. Economia baseada na agricultura e pastoreio. População: artesãos, pastores, camponeses e pequenos comerciantes. Então, estrutura econômica dos hebreus. Economia baseada na agricultura e pastoreio. População: artesãos, comerciantes, camponeses e pastores. Por fim, relembrando mais uma vez que a principal contribuição dos fenícios para o mundo ocidental foi a criação do alfabeto fonético, base do alfabeto greco-latino. O que foi e quais as consequências do cisma para os hebreus? Bom, então lembrando que o cisma é a divisão das tribos em 2 reinos, Israel do norte e Judá ao sul. Quais as consequências do cisma para os hebreus? Provocou enfraquecimento político-militar dos hebreus. Leia o texto e responda a questão 8, modelo Enem. Aí eu não vou ler tudo isso, vou ler só um trechinho de nada com vocês, para a gente ver a qual povo se refere essa passagem bíblica, Isaías 26, do versículo 1 ao 6. Ele diz assim: sentença contra Tiro, uivai, navios de Tarsis, porque esta assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Aí vou pular para o final. Não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. A qual povo se refere essa passagem bíblica? Então, eu não coloquei as alternativas para vocês, mas tem as alternativas: A, hebreus; B, cananitas; C, fenícios; D, persas e E, egípcios. A alternativa A que eu falei não poderia ser hebreus, não. Cananitas, não. Persas, também não. E egípcios, muito menos. Então a gente fica com fenícios aí. Falou aí de Tiro, a cidade de Tiro, né? Já tem aí que são os fenícios. Porque as principais cidades, né, que se destacaram na Fenícia foram Tiro, Sidon, esqueci, e Biblos.